Olá! Estamos iniciando a apresentação de um trabalho com o tema Sífilis gestacional ou congênita. Esse trabalho foi realizado por alunos que estão cursando a disciplina de Embriologia no segundo semestre de 2024 na UFMG, do curso de Enfermagem. Bom, esses são os integrantes do nosso grupo e o nosso professor. Começando a apresentação, podemos falar um pouco sobre a sífilis, que é uma doença infecto-contagiosa que pode ser transmitida tanto de forma horizontal, através do contato sexual, quanto de forma vertical, caracterizando a sífilis congênita. Fazendo uma análise mais geral da sífilis, essa infecção é causada pela bactéria Treponema pallidum, micro-organismo gram-negativo que possui um formato espiralado e um flagelo, que lhe garante uma alta virulência. Desse modo, a doença passa por 4 estágios infecciosos: a sífilis primária, a sífilis secundária, sífilis latente e sífilis terciária, que é o estágio final e mais grave da doença. Essa doença ocorre quando há transmissão vertical, ou seja, quando ocorre a contaminação durante a gestação ou parto, que é resultante da disseminação hematogênica do Treponema pallidum por via transplacentária, possibilitada por sua capacidade de penetrar a camada mais profunda dos tecidos, se proliferando de maneira sistêmica e de evadir o sistema imune, se tornando praticamente indetectável. Desse modo, quanto mais recente a infecção e mais bactérias estão circulantes, mais severo será o comprometimento fetal. A transmissão vertical do Treponema pallidum pode ocorrer em qualquer fase gestacional, mas o estágio da sífilis da mãe e a duração da exposição do feto no útero são fatores determinantes para a possibilidade de transmissão. Durante o parto, a transmissão pode ocorrer se houver lesões genitais maternas e durante o aleitamento apenas se houver lesão mamária por sífilis. Sobre o período em que ocorre a transmissão, já se constatou a presença de Treponema pallidum em fetos a partir da 9ª semana de gestação. Então, com relação à sintomatologia da infecção na sífilis congênita, aproximadamente 40% das crianças infectadas por mães não tratadas enfrentam desfechos adversos, como aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal. Para os casos que não há morte fetal ou do recém-nascido, pode haver complicações como má formação fetal e parto prematuro. Além disso, a manifestação de sintomas da sífilis nas crianças infectadas pode ocorrer de duas formas, como sífilis congênita precoce, o que ocorre em cerca de 70 a 90% dos casos, ou de sífilis congênita tardia, tendo uma ocorrência entre 30 a 10%. Na sífilis congênita precoce, mais de 50% das crianças infectadas são assintomáticas ao nascimento, com o surgimento dos primeiros sintomas geralmente nos primeiros 3 meses de vida, o que inclui surdez, cegueira, deficiência mental, congestão nasal e coriza, inchaço do fígado e do baço, inchaço dos linfonodos, hiperbilirrubinemia, colestase, erupção cutânea generalizada, inflamação nos ossos e cartilagens, inflamação do periósteo, coagulação intravascular e inflamação da membrana que envolve o cordão umbilical. Já na sífilis congênita tardia, os sintomas aparecem a partir do 2º ano de vida da criança, e dentre eles há a perda de audição, inflamação da camada média da córnea, inflamação simétrica das articulações do joelho, nariz em cela e atrofia óptica. Então, analisando a epidemiologia da doença, não só os sintomas são preocupantes, mas também a sua ocorrência. Assim, a Organização Mundial da Saúde estima que, globalmente, ocorrem cerca de 1 milhão de casos de sífilis em gestante anualmente, resultando em aproximadamente 300 mil mortes fetais e neonatais, além de 200 mil crianças nascidas com infecções graves. Nas Américas, a incidência é a maior do mundo, com 3,37 milhões de casos, representando 42% de todos os novos diagnósticos globais. No Brasil, em 2023, foram notificados 24 mil casos de sífilis congênita, com uma taxa de incidência de 9,1 casos por mil nascidos vivos. A vigilância epidemiológica desempenha um papel essencial no combate à sífilis, permitindo monitorar a incidência, identificar grupo de risco e implementar estratégias de prevenção e tratamento. No Brasil, o Ministério da Saúde publica regularmente boletins epidemiológicos para orientar políticas públicas e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento eficaz da sífilis congênita.
Para realizar o diagnóstico de sífilis congênita, deve-se avaliar a história clínico-epidemiológica da mãe, o exame físico da criança e os resultados dos testes, que são disponibilizados pelo SUS e não necessitam de estrutura laboratorial por não precisarem de ser refrigerados e sua sensibilidade varia de 85% até 98% e a especificidade de 93% a 98%. Os testes microbiológicos da sífilis incluem a pesquisa direta do treponema pálido em materiais coletados de lesões da placenta ou do cordão umbilical, microscopia de campo escuro e testes de anticorpo fluorescente direto. Temos também a sorologia, que é a principal forma de diagnóstico. Testes não treponêmicos são utilizados para a triagem sorológica da sífilis em gestantes e da sífilis adquirida e em recém-nascidos. Possuem uma elevada sensibilidade e a possibilidade de titulação, permitindo o acompanhamento sistemático do tratamento. Testes treponêmicos são utilizados para confirmar a infecção, já que uma sorologia reagente após os 18 meses de idade define o diagnóstico. Devido à sua menor sensibilidade, não são utilizados na rotina de triagem. A análise do fluido cerebroespinal são alterações mais frequentes em pacientes sintomáticos. O teste de VDRL positivo no licor indica um diagnóstico de neurosífilis. A radiografia de ossos longos são alterações ósseas indicativas de envolvimento de metáfise e diáfise de ossos longos e são encontradas em 75% a 100% das crianças que se apresentam com evidências clínicas de sífilis congênita recente. Entre 4% a 20% dos recém-nascidos assintomáticos infectados, as imagens radiológicas representam a única alteração. Outros testes, como a reação de cadeia de polimerase, ELISA e Western blot, ainda não estão disponíveis comercialmente. Falando sobre o tratamento da sífilis, sendo ele precoce ou tardio, para jovens, adultos e gestantes, na grande maioria das vezes inclui a administração de Bezetacil, que pode levar à cura e impedir que ocorra a infecção transplacentária. O uso oral de doxiciclina é recomendado para as pessoas que possuem alergia à penicilina, ou se ela está em falta, mas não é recomendado para gestantes, pois os efeitos colaterais são ainda desconhecidos para o desenvolvimento do feto. A azitromicina, na forma oral, é administrada apenas quando há escassez dos outros recursos e abundância em azitromicina. Se tratando de gestantes, a azitromicina trata apenas a mãe, porque não atravessa a barreira placentária totalmente, tendo como consequência a infecção do feto. Assim como a azitromicina, a eritromicina não atravessa a barreira placentária. Todas as crianças expostas a sífilis de mães que não foram adequadamente tratadas são submetidas a intervenções como a coleta de amostra de sangue, avaliação neurológica, raio-x de ossos longos, avaliação oftalmológica e audiológica. Crianças expostas a sífilis de mães que foram adequadamente tratadas durante a gestação também devem ser avaliadas para descartar a possibilidade de sífilis congênita. A prevenção da sífilis congênita é dependente do diagnóstico e tratamento da mãe, realizados por meio de um pré-natal adequado, sendo recomendados que a gestante seja testada no primeiro e terceiro trimestre de gestação, no momento do parto ou em casos de aborto. Além disso, é fundamental a conscientização da sociedade sobre a importância da prática de sexo protegido e do diagnóstico precoce de sífilis. E como podemos analisar, a sífilis congênita é uma doença de grande importância para a saúde pública do Brasil e, por isso, tornou-se uma doença de notificação compulsória para fins de vigilância epidemiológica por meio da Portaria 542 de 22 de dezembro de 1986. Além disso, vale lembrar a importância da enfermagem para a prevenção e o tratamento da sífilis gestacional, considerando que esses profissionais têm maior contato com as gestantes no serviço de atenção primária durante a realização do pré-natal e atuam diretamente em ações de controle e prevenção da doença, sendo indispensável seu conhecimento acerca desse tema, visando a realização de uma assistência de qualidade. Obrigado pela sua atenção.